O cálculo, muitas vezes chamado de a matemática da mudança, é um ramo fundamental da matemática. Ele é a base sobre a qual muitas outras disciplinas científicas e tecnológicas são construídas. Desde a sua criação, o cálculo tem sido uma ferramenta indispensável para cientistas, engenheiros e matemáticos em todo o mundo. Ele nos fornece as ferramentas para entender e descrever movimento, mudança e crescimento de uma forma precisa e elegante. Com o cálculo, podemos modelar o comportamento de sistemas complexos, prever resultados futuros e otimizar processos em diversas áreas, desde a física até a economia. Das menores partículas às maiores galáxias, o cálculo nos ajuda a desvendar os segredos do universo. Ele nos permite explorar as interações fundamentais que governam a natureza, desde as forças que mantêm os átomos unidos, até as leis que regem o movimento dos corpos celestes. É a linguagem que os cientistas usam para descrever as órbitas dos planetas, o fluxo dos fluidos, a propagação de doenças e inúmeros outros fenômenos. Sem o cálculo, seria impossível compreender a dinâmica dos sistemas naturais e artificiais que nos cercam. Sem o cálculo, nossa compreensão do mundo físico seria severamente limitada. Ele é a chave para desbloquear os mistérios do universo e para desenvolver novas tecnologias que melhoram nossas vidas diárias. Seu desenvolvimento no século XVII marcou um ponto de virada na história da ciência e da matemática, abrindo novos caminhos para exploração e descoberta. Antes do cálculo, muitas das questões mais profundas da ciência eram impossíveis de resolver. Com ele, os cientistas puderam finalmente começar a entender e a quantificar o mundo ao seu redor. Duas figuras imponentes estão no centro dessa revolução: Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Ambos, trabalhando independentemente, desenvolveram as bases do cálculo. Suas contribuições não só transformaram a matemática, mas também tiveram um impacto profundo em todas as ciências naturais. Newton, com sua obra Principia Mathematica, aplicou o cálculo para descrever as leis do movimento e da gravitação universal. Leibniz, por outro lado, desenvolveu uma notação que ainda é amplamente utilizada hoje, facilitando a manipulação de equações complexas. Juntos, eles abriram as portas para uma nova era de descobertas científicas e tecnológicas. Isaac Newton, nascido na Inglaterra em 1643, foi um verdadeiro polímata. Desde jovem, ele demonstrou uma curiosidade insaciável e uma habilidade notável para resolver problemas complexos. Sua mente brilhante não se limitava a um único campo do conhecimento. Ele fez contribuições inovadoras para a física, matemática, astronomia e óptica. Newton não apenas observava o mundo ao seu redor, mas também buscava entender os princípios fundamentais que regiam esses fenômenos. Suas investigações em óptica, por exemplo, levaram à descoberta de que a luz branca é composta por um espectro de cores. Seu trabalho sobre as leis do movimento e a gravitação universal lançou as bases para a mecânica clássica, mudando para sempre nossa compreensão do cosmos. As três leis do movimento de Newton descrevem como os objetos se movem em resposta às forças aplicadas a eles, enquanto sua lei da gravitação universal explica a atração entre corpos massivos. O desenvolvimento do cálculo por Newton, que ele chamou de fluxões, estava profundamente entrelaçado com suas investigações sobre o mundo físico. Ele percebeu que para descrever o movimento dos objetos de forma precisa, era necessário um novo tipo de matemática que pudesse lidar com mudanças contínuas. Ele buscava uma estrutura matemática para descrever o movimento contínuo dos objetos e as forças que os governam. Através de suas observações e experimentos, Newton desenvolveu uma compreensão profunda de como as forças, como a gravidade, influenciam o movimento dos corpos. Seu método de fluxões forneceu a ele as ferramentas para calcular taxas instantâneas de mudança, como velocidade e aceleração, estabelecendo as bases para seu trabalho revolucionário em física. Este novo cálculo permitiu a Newton resolver problemas que antes eram considerados insolúveis, abrindo caminho para avanços significativos na ciência e na engenharia.
A influência de Newton se estendeu muito além de sua própria época. Suas descobertas inspiraram gerações de cientistas e matemáticos, e suas teorias continuam a ser ensinadas e aplicadas até hoje. A mecânica clássica de Newton é a base sobre a qual muitas outras teorias científicas foram construídas. Mesmo com os avanços da física moderna, como a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica, as leis de Newton ainda são aplicáveis em muitas situações práticas. Elas são usadas para projetar tudo, desde pontes até espaçonaves, demonstrando a durabilidade e a universalidade de suas ideias. Isaac Newton não foi apenas um cientista brilhante, mas também um pensador profundo que buscava entender o universo em um nível fundamental. Sua capacidade de combinar observação, experimentação e teoria fez dele uma figura central na história da ciência, e seu legado continua a influenciar o mundo moderno. Do outro lado do Canal da Mancha, Gottfried Wilhelm Leibniz, um matemático e filósofo alemão, estava desenvolvendo independentemente sua própria versão do cálculo. Nascido em 1646, Leibniz possuía um intelecto abrangente, fazendo contribuições significativas para campos tão diversos como filosofia, lógica e matemática. A abordagem de Leibniz ao cálculo diferia da de Newton em sua ênfase no simbolismo e na manipulação algébrica. Ele introduziu a notação que usamos hoje, com dx, representando uma mudança infinitesimal em x, e o sinal de integral representando a soma de quantidades infinitamente pequenas. Essa notação elegante e intuitiva provou ser imensamente poderosa, facilitando o desenvolvimento e a aplicação do cálculo em vários campos. Um choque de titãs, a controvérsia do cálculo. O desenvolvimento simultâneo do cálculo por Newton e Leibniz gerou uma amarga controvérsia sobre prioridade e originalidade. Ambos os matemáticos chegaram independentemente às suas próprias versões do cálculo, embora com diferentes notações e abordagens. A disputa, alimentada por sentimentos nacionalistas e alegações de plágio, lançou uma longa sombra sobre a comunidade matemática por décadas. Enquanto o trabalho de Newton sobre cálculo antecedeu o de Leibniz em alguns anos, Leibniz foi o primeiro a publicar suas descobertas. Essa discrepância, juntamente com o fato de que ambos os matemáticos desenvolveram suas ideias de forma independente, levou a acusações e contra-acusações. Unindo a divisão, a universalidade do cálculo. O cálculo, uma das maiores invenções matemáticas, transcende as barreiras do tempo e do espaço. Desde suas origens controversas até sua aceitação universal, ele se tornou uma linguagem comum para descrever e entender fenômenos complexos. Apesar da controvérsia em torno de suas origens, o cálculo emergiu como uma ferramenta poderosa e unificada para entender o mundo ao nosso redor. Ele permitiu que cientistas e matemáticos explorassem novas fronteiras do conhecimento, desde a física até a biologia e até mesmo a economia. As contribuições de Newton e Leibniz provaram ser essenciais, com suas diferentes abordagens se complementando e enriquecendo o campo. Newton, com seu foco em aplicações físicas, e Leibniz, com sua ênfase na notação formal, criaram uma base sólida que permitiu o desenvolvimento contínuo do cálculo. O foco de Newton em aplicações físicas e a ênfase de Leibniz na notação formal criaram um sistema mais completo e versátil. Newton usou o cálculo para descrever as leis do movimento e da gravitação, enquanto Leibniz desenvolveu uma notação que facilitou a manipulação matemática e a comunicação de ideias complexas. Com o tempo, a controvérsia diminuiu e a comunidade matemática reconheceu o imenso valor do trabalho de ambos os matemáticos. A colaboração e a troca de ideias entre cientistas e matemáticos de diferentes partes do mundo ajudaram a consolidar o cálculo como uma ferramenta indispensável. O cálculo tornou-se a pedra angular da investigação científica, possibilitando avanços na física, astronomia e muitas outras disciplinas. Ele permitiu que cientistas modelassem o comportamento dos planetas, previssem eclipses e compreendessem a estrutura do universo. Engenharia e inúmeros outros campos. Engenheiros usaram o cálculo para projetar pontes, edifícios e máquinas complexas. Economistas aplicaram suas técnicas para modelar mercados e prever tendências econômicas. Até mesmo na biologia,
o cálculo ajudou a entender processos como o crescimento populacional e a dinâmica dos ecossistemas. Hoje, o cálculo continua a ser uma ferramenta vital em praticamente todas as áreas do conhecimento. Com o advento dos computadores, suas aplicações se expandiram ainda mais, permitindo simulações complexas e análises de grandes volumes de dados. A universalidade do cálculo é um testemunho de sua importância e versatilidade, conectando diferentes disciplinas e impulsionando a inovação. A história do cálculo é uma história de colaboração, inovação e descoberta. Sua universalidade e aplicabilidade continuam a inspirar novas gerações de cientistas, engenheiros e matemáticos a explorar os limites do conhecimento humano